Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse conteúdo nós vamos falar de CEMIG, entender pontos importantes, como ela está barata, como ela está descontada e pode ser uma boa oportunidade para você colocar ela na sua carteira de investimento. Você que está estudando de repente uma grande elétrica, CEMIG pode ser a sua próxima empresa que você vai colocar na sua carteira de investimento. Por isso é importante acompanhar esse conteúdo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve. Deixa também os comentários. Tem o CEMIG, Thiago, tenho 1.000, 2.000, 10.000 ações de CEMIG, ou estou estudando, já tive, já vendi CEMIG, para a gente conhecer um pouco mais aí do seu perfil de investidor. A gente começa entendendo aqui o que está acontecendo, a realidade hoje de CEMIG, ela vem batendo recorde, principalmente no segmento do mercado livre de energia. A gente sabe que a CEMIG é uma distribuidora de energia, ela tem ali o ponto forte dentro do estado de Minas Gerais, mas também tem participação, presença, parcerias espalhadas pelo Brasil. E aqui o mercado livre de energia é um dos grandes pontos da companhia para crescer nos próximos anos, né? Além de CEMIG, você já sabe que Auren Energia, CPFL também, que a gente vai falar um pouquinho ali, para efeito de comparação. Tem também a Engie, Eletrobras, são empresas que vêm também olhando para esse segmento do mercado livre de energia. Então é importante a gente entender, a CEMIG hoje ela vem crescendo forte nesse segmento, que é um bom agregador de receita, de lucro para a companhia aí nos próximos anos. Então, CEMIG aqui vem se destacando, batendo recordes no mercado livre de energia varejista. Seguindo aqui, nós temos agora a realidade hoje da companhia, quando nós falamos principalmente da questão da cotação, né? Você sabe que a CEMIG hoje ela está nessa faixa aí, falo da CEMIG 4, que é as ações preferencial que nós temos na carteira particular. Então, acompanhamos mais a CEMIG 4, que é as ações preferencial, e você está acompanhando aí nos últimos anos que ela está nessa região, 10, 11, 12, ela não sai dessa região, né? A gente vai entender os motivos ali, mas um dos principais motivos que é justamente o CAPEX, né, que é os investimentos. A empresa planejou para os próximos anos aí cerca de 40 bilhões de CAPEX de investimentos. Fora isso, ela vai também fazer outros investimentos dentro, né, do estado de Minas Gerais, a questão do crescimento, da distribuição de energia. Então isso acaba deixando um pouco ali o mercado cauteloso, digamos assim, mas a gente sabe que a companhia tem um excelente potencial. Prova disso é os dividendos. Ela paga bons proventos, tem ali a política dela que você já conhece, você que já investe, é um pouco mais alongada, né, o pagamento, mas ela paga dividendos recorrentes. Todo ano está pagando um valor para você que recebe ali, para você que já tem. Eu tenho há um bom tempo já as ações da CEMIG, então todo ano está pagando um valor ali na nossa conta, né? Cai na corretora ali todo mês praticamente, quando tem ali os pagamentos, ela paga certinho. A única dificuldade que é um pouco mais alongado, mas quem já está com a CEMIG há um bom tempo, já entendeu, já percebeu que ela é uma boa pagadora de dividendos aí, dividendos recorrentes aí que ela vem anunciando também. Ela teve algumas questões, a gente sabe que ela vendeu ali recentemente a participação que ela tinha na Aliança Energia para a mineradora Vale, entrou um bom dinheiro no caixa, ela já pagou uma parte também em proventos, distribuiu dividendos adicionais, fez ali a retenção de lucros, né, para quem acompanha, está com caixa bem robusto, ela reteve lucros, não teve bonificação de ações, vai ter assembleia agora em março, a gente vai acompanhar a proposta e a expectativa é que ela possa anunciar também bonificação de ações, porque dinheiro, caixa ela tem, realmente a saúde financeira da CEMIG é uma das melhores hoje das empresas da Bolsa de Valores. Seguindo aqui, nós temos agora uma comparação aqui para a gente só trazer uma reflexão e ver que a CEMIG ainda pode disparar, ela está muito barata quando você compara com ali um dos players, né, que é do segmento de distribuição de energia. Temos aqui a CPFL, para quem investe também é uma excelente empresa, e ela é uma distribuidora também de energia, assim como o CEMIG, tem também outros ativos ali, geração, comercialização, transmissão também, mas o ponto forte
da CPFL aqui é a distribuição de energia. Quem mora no estado de São Paulo e algumas regiões aí do interior também já deve ter acostumado a receber todo mês ali na sua casa a conta, né, para você pagar de energia da CPFL. Então a CPFL é uma distribuidora com forte presença no estado de São Paulo e também em outros estados. E aqui a companhia vem crescendo, ó, nos últimos meses, os últimos 12 meses aqui praticamente, vem avançando cerca de 60% de valorização. Aqui é importante a gente analisar que não é aqui o crescimento com dividendos, tá? Só estamos falando da valorização do papel, ou seja, da cotação, que é o crescimento aqui que nos importa para a gente fazer essa comparação aqui. Então a CPFL cresceu cerca de 60% a sua cotação. Já a CEMIG na faixa de 5%. Então você tem essa diferença muito grande, né, entre as duas distribuidoras aqui, ó. A CEMIG crescendo na faixa de 5%. Então prova disso é que a CEMIG está barata ainda. A gente vai ver que a companhia tem um desconto muito grande em relação ao seu valor de ativo, paga dividendos recorrentes, tem uma excelente saúde financeira e pode disparar a qualquer momento. E a CPFL já disparou, quem comprou, comprou. Agora ela está praticamente ali nas máximas dela e a CEMIG pode ser uma oportunidade aí para você que está estudando colocar uma elétrica ou mais uma elétrica na sua carteira aqui de investimento. Seguindo aqui a gente fala do gráfico, que é importante analisar também, né, o histórico aqui de crescimento. Você vê que a CEMIG está aqui 11,76, aqui as ações preferencial, CEMIG 4, bateu 11,90 e já deu uma recuada. Um pouquinho mais antes, no início de fevereiro, estava 11,35, ela está nessa faixa. Ó. Janeiro chegou a bater 10,70, quando você vai para novembro, 10,67, 10,50, ela fica nessa região, ó. Bate R$ 10, vai para 11 e pouquinho, volta. A gente arrastar o gráfico um pouco mais atrás, ó, lá em 2025, comecinho de 2025, ó, janeiro de 2025 estava na região dos R$ 9, depois ela voltou, bater ali 9, quase R$ 10 em março, recuou de novo, então ela está nessa faixa praticamente um ano, tá? Não sai dessa linha aí, dos 10 aos R$ 12 aqui as ações preferencial. E pode ser uma oportunidade para quem está querendo comprar, acumular ações aqui de uma boa empresa. CEMIG é uma excelente empresa, desde que nós temos na nossa carteira, já faz alguns anos, ela sempre paga certinho os dividendos dela, tem ali a política dela, um pouquinho mais longa, mas ela paga de forma correta. Isso é importante para quem quer acumular ações aí voltado para o longo prazo, né? Os nossos conteúdos aqui, você sempre observa que são conteúdos para você ter ações aí, ser realmente sócio, carregar ao longo do tempo, né? Fazer trading não é o nosso ponto forte, né? Ficar comprando, vendendo, isso não é a nossa ideologia aqui de investidor. Então a gente foca mais em empresas para carregar e extrair valor aí ao longo dos anos, que é importante, é onde você vai ver realmente a rentabilidade entrar aí na sua conta, você ganhar dinheiro realmente, enriquecer, né? Que é importante, gerar patrimônio, e aí você tendo empresa de qualidade, você consegue extrair valor ao longo do tempo. Seguindo aqui, a gente faz aqui uma breve comparação com as ações da CPFL. A gente observa aqui, ela está nessa faixa dos R$ 50. Olha que interessante. Então, CPFL bateu recente também, ó, em janeiro, R$ 55. Foi a máxima histórica dela que ela atingiu aqui, ó, R$ 55 em janeiro. Um pouquinho mais atrás, você pegar aqui, ó, agosto do ano passado, junho, julho, ela estava nessa faixa, ó, dos 40 aos R$ 37. Aí deu uma recuperada forte. Um pouco mais atrás ainda, ó, fevereiro de 2025, a CPFL estava R$ 29. Ó. Quem comprou realmente nessa faixa, né, 28, olha aqui, ó, 29, ela ficou praticamente ó, do finalzinho de 2024 ao início, ó, 2025, ó, R$ 28, 29, ficou um bom período até, né, para comprar, ó. Quem comprou aqui CPFL está colhendo bons frutos aí, ó. Chegou a R$ 50 aqui e é uma excelente empresa, viu? A CPFL é uma boa empresa, principalmente para levar para o longo prazo, tá? Para quem quer investir também no longo prazo. Temos excelentes elétricas hoje na Bolsa de Valores, aqui a CPFL também uma boa empresa. Mas você viu que a CPFL aqui disparou, tá? Foi embora, disparou, R$ 50, dificilmente volta, né? A companhia tem um grande potencial. E o que está fazendo isso é a demanda, né? A demanda de energia, tá? Então é importante ter que isso aqui não é o acaso, é a demanda de energia. Hoje, quando você olha para o cenário global, nós temos as Big Techs que estão buscando incansavelmente
países, localizações que têm oferta de energia para elas fazerem o quê? Data center, investir em computação, né? Inclusive a Microsoft inaugurou aqui recentemente, né? Inaugurou no Brasil, no interior de São Paulo, 2 data center que já está sendo operado. E se você observar como é feito ali a construção e como é feito a utilização desses data centers, você vai observar que existe uma subestação de energia para a própria data center, ou seja, a demanda é muito alta de energia, ou seja, a empresa que faz um contrato com a Microsoft, vai ficar ali 20, 30, 50 anos distribuindo energia e não é barato, é uma energia cara, né? Ou seja, a empresa vai ganhar muito dinheiro. E a CEMIG está posicionada nisso, né? Você viu que a CEMIG está investindo no mercado livre de energia, que é justamente isso, a negociação direto ao ponto de uso final, tá? Então, a chegada aí de tecnologia, né, o avanço da IA, avanço de diversas tecnologias vai exigir uma capacidade maior computacional e, consequentemente, mais investimentos e demanda por energia. O Brasil tem uma oferta de energia infinita, né? Tem muita energia renovável, tem a hidrelétrica, eólica, solar, enfim. Então o Brasil tem oferta e os países, as empresas estão de olho, não só americanas, mas chinesas, o mundo inteiro está procurando lugares para ter realmente as instalações de data center. E aqui a CEMIG está bem posicionada para isso. Você vê aqui o valuation da companhia é bem interessante, né? Tem um bom desconto. O potencial aqui, algumas estimativas do mercado diz que pode ser de 70% a 90% no preço da ação, tá? Eu vejo realmente algo bem coerente, tá? Não é nada fantasioso esse perfil de potencial que o mercado enxerga para a CEMIG. Os riscos nós já sabemos, né? O setor de energia tem diversos riscos, não é porque é um setor perene que ele está isento de ter risco, ou seja, todos os segmentos da bolsa têm risco, mas o setor elétrico, olhando para essa ótica de crescimento para o longo prazo, consequentemente, você está vendo que a demanda por energia vai aumentar de forma considerável. E o Brasil já está caminhando aí para melhorar a regulação, atrair esses investimentos internacionais, de data center. Já tivemos a Microsoft dando a largada inicial, investindo bilhões de reais, né, nos seus data centers. E se você tiver curiosidade, digita lá no Google, digita no YouTube mesmo, como que é feito ali um data center, você vai ver, observar que para cada data center tem ali uma subestação de energia, porque demanda, consome muita energia. E a CEMIG está posicionada para pegar esse mercado, ela está posicionada, está investindo para isso e pode ser uma boa empresa para levar aí para o longo prazo. Seguindo com o CEMIG ainda temos aqui a parte do desconto, tá? Que é importante a gente entender. O LPA, que é o lucro por ação interessante também. O VPA aqui, que é o valor patrimonial por ação também. Mas o que mais chama a atenção em CEMIG, principalmente minha, do mercado, é isso aqui, o ativo por ação, tá? Hoje o valor justo está aqui, ó, R$ 22,63. Ela está ali na região dos 11 e pouquinho, quase 12, estamos falando aí de quase 100%, tá? Você viu ali que o mercado tem essa estimativa de potencial da companhia que vai de 70% a 90%, tá? Então isso é real, é a realidade hoje, pelo ativo que ela tem. Agora, ela melhorando ali, principalmente com os investimentos nos próximos anos, ela vai ter mais retorno, mais lucratividade, consequentemente, aqui ela pode buscar essa faixa aqui dos R$ 22, que seria um excelente, né? Para quem está comprando agora nessa faixa aí dos 10, 11, 12 reais, a CEMIG está barata, está descontada nesse momento. E para finalizar, falar do que é bom também, né, que é os dividendos aqui. Afinal de contas, a gente espera ganhar também dividendos, né? A empresa ela tem uma política, né, um estatuto dela de dividendos, estatuto social, muito bem organizado, muito bem definido. Aqui nós temos o dividendo mínimo obrigatório, que é importante, né? Então, são poucas empresas que têm uma política bem clara, bem transparente, quando se fala de pagamentos de dividendos, e uma delas é a CEMIG, tá? Você pode confiar que ela vai pagar para você receber na data certinho lá. Aqui temos, ó, o dividendo mínimo estatutário, cerca de 50 centavos, 57 centavos por ação, o yield mínimo de 5% ao ano, o próximo de 5%. Aí nós vamos para um cenário que é a realidade, que é esse aqui, ó, um cenário mais conservador de 8 a 10%, que seria de dividend yield, tá? Mas deixa no comentário, quero saber de você. O que você acredita
ou na sua opinião, aí, na sua análise, né, como investidor que você está acompanhando a CEMIG, o que ela vai entregar em 2026? Entre 8% e 10%, ou um dividend yield maior, 10%, 12%, 13%, 14%? Deixa aí nos comentários. Eu, Thiago, olhando para o cenário atual, vejo aqui, ó, 8 a 10%, 9 e pouquinho, é a realidade, um cenário mais conservador pela pagada de dividendos em 2026. Cenário favorável, estamos falando aqui de R$ 1,50 por unidade de ação, e num cenário mais otimista, né, que aí seria um lucro líquido maior, com capex menor, que ainda não é a realidade, né, a gente sabe que ela vai investir forte ainda esse ano aqui, estamos falando aqui de R$ 2,00, ó, por unidade de ação. Eu vejo aqui o cenário ali de 10%, né, na faixa de R$ 1,10 a R$ 1,20, aí considerando a cotação atual, né, seria um preço mais realista de pagamento, um valor realista de pagamento de dividendos. Mas deixa aí nos comentários, o que você acha? Vai pagar 2, 1,50, 1,20, vai dar 10% de dividend yield? Deixa aí nos comentários qual que é a sua visão a respeito aqui dos dividendos de CEMIG para 2026. É claro, se tiver atualizações, vamos trazer para você que acompanha o nosso canal. Então falamos nesse conteúdo de CEMIG, você viu ali, a companhia é uma excelente, né, pagadora de dividendos, pagamentos recorrentes de proventos, tem a sua política, tem a sua particularidade, mas é uma excelente empresa para carregar para o longo prazo. A gente comentou um pouquinho de CPFL, que disparou, também uma excelente empresa, uma boa empresa, a CPFL Energia. A gente viu ali que a CEMIG tem um desconto muito interessante em relação ao ativo que ela tem hoje, e o valor da cotação dá quase 100%, de 70% a 90% também é o potencial que o mercado enxerga em relação à cotação de CEMIG, e surgindo novidades dela, vamos informar para você que acompanha o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, não esquece de deixar o like, deixar também os comentários, compartilhe o vídeo. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!